luto mal resolvido. Como lidar com essa dor e seguir com alegria. Eu queria começar essa live com uma frase de Carlos Castanheda. Ele diz o seguinte: há uma estranha felicidade ardente em agir com pleno conhecimento de que estamos fazendo agora pode ser muito bem nossa última ação na Terra. Eu tava com saudade. Bem-vinda ao Quinta no Resolva-se! Eu sou Sandra Morama, eu sou contadora de histórias e eu sou pesquisadora das narrativas como um todo, como meio de transformação e de cura. E todas as quintas-feiras eu pretendo estar aqui para falar de temas que vocês vão me trazendo pelo meu Instagram, ou pelo Face, ou pelo YouTube aqui, desde problemas pessoais, de relacionamentos, de estresse no trabalho, ou até mesmo questões mais profundas sobre o que você está vivendo. E assim eu vou compartilhar com vocês nessas lives, no Quinta no Resolva-se, técnicas do método narrativa terapêutica neural, que vai ajudar vocês a mudarem o ponto de vista, ou seja, a maneira como você pensa sobre o problema, e isso vai permitir com que você veja aquelas coisas por uma nova perspectiva. E além disso, eu vou compartilhar histórias que vai ajudar, com certeza, a você acreditar que é possível viver com mais leveza e superar as dificuldades. Então, já dá um joinha aqui e vamos embora para o tema de hoje. Uma das primeiras coisas que eu quero tocar aqui é que não é só quando alguém morre, um ente querido ou alguém muito próximo da gente morre, que a gente vivencia o luto. O luto, ele está presente quando você termina um relacionamento amoroso, por exemplo. Quando você se separa num casamento. Quando você perde dinheiro, por exemplo, ou algum bem, você perde aquilo. Então, o luto, as fases do luto, essa dor que a gente sente, da perda, e todas as fases que contêm um luto, ela está presente em tudo aquilo que se rompe, ou que se interrompe. Então, é um grande engano achar que quando você termina um casamento, por exemplo, de anos, o luto não está presente ali. E você vai passar por todas as fases do luto. E quando a gente não vivencia o luto, é onde está o grande perigo. E eu não sei se vocês sabem, eu já vivenciei essa experiência do luto com morte, com outras situações também, mas vamos falar especificamente das mortes, onde eu vivenciei o luto de 5 filhos, de morte prematura, de 5 filhos, e eu tive que lidar com essa dor, e a morte recente do meu pai, que aconteceu no dia 2 de novembro, exatamente no dia de finados, né? Ele morreu no dia de finados. E aí, na hora que eu falei com meu marido, que eu ia falar sobre esse tema aqui com vocês, ele disse para mim: nossa, é uma dor muito difícil. Afinal de contas, ele também vivenciou, né? Porque dos 5 filhos, 3 eram dele. E sim, é uma dor muito, mas muito difícil de lidar. Primeiro porque não passa por um entendimento racional, a gente não consegue compreender racionalmente, apesar da gente saber que a morte, ela existe, e ela existe para todos, ela vai acontecer para todos. Mas ninguém de fato está preparado, né? Por mais que a gente fala, sinceramente, quando alguém diz assim, não, tá tudo bem, para mim eu consigo lidar bem com a morte. Isso não significa que essa pessoa não vá vivenciar também as fases do luto. Ela pode ter uma intensidade menor em comparação a outras pessoas que realmente não conseguem lidar, processar muito bem a morte, né, de alguém. Mas é importante a gente entender que você não deixa de passar pelas fases dela. E passar pelas fases é super importante, é altamente importante a gente vivenciar. Eu me lembro que as primeiras mortes dos meus filhos foram mais, não digo que mais fácil, mas eu consegui vivenciar todas as fases. Eu não sei se vocês conhecem as fases do luto,
Mas a primeira fase é a negação. É quando a gente diz assim: ah, não, tá tudo bem, eu tô bem, eu tô bem. Ou a gente não consegue nem pensar na morte, a gente não quer pensar, a gente não quer lembrar, a gente não quer processar. Então é essa fase da negação. Ou a gente diz: não, tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Logo em seguida vem a raiva. A raiva que a gente sente da pessoa que morreu. A gente sente muita raiva. E aí vem frases do tipo: por que você fez isso comigo? Você não devia ter ido agora. Você devia ter ficado um pouco mais. Ou a gente também coloca essa raiva em Deus. Por que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor tirou essa pessoa de mim agora? É importante a gente se reconhecer nessas fases. E a raiva, a segunda fase do luto, é uma das principais e uma das mais difíceis de atravessar. Porque como a gente sente raiva da pessoa que morreu, não é coerente com o nosso racional. Então, racionalmente, a gente pensa assim: gente, não faz sentido eu pensar isso. Não faz sentido eu ficar com raiva da pessoa que morreu. Ela nem tem culpa de ter morrido. Mas a gente sente. Então, a gente tende a negar também a raiva, a gente também sente a negar, a gente também tende a negar os nossos sentimentos nessa segunda fase da raiva. E muitas das vezes a gente fica agarrado nela. Porque como a gente não deixa isso passar, isso fluir, a gente começa a aprisionar essa raiva, dizendo a nós mesmos frases do tipo: não faz sentido isso que você está pensando. Mas não é que você está com raiva, por que você está com raiva? Como assim? Como assim? Era o momento dela. Então não faz sentido com o nosso racional. Aí a gente começa a aprisionar, a gente começa a diminuir aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. A terceira fase, quando a gente deixa isso fluir, quando a gente realmente encara isso, fala: eu tô com raiva mesmo, você não devia ter feito isso comigo, foi um absurdo você ter me deixado agora. Quando a gente deixa, a gente consegue expressar o que nós estamos sentindo, a gente vai para a terceira fase, que é uma certa barganha, que a gente diz assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. E só que aí a gente percebe que não fica. E aí, quando a gente tem a consciência de que não fica, vem a depressão. É onde a gente realmente se afunda. E normalmente, quando a gente chega aí, essa é a quarta fase, que normalmente a gente também se agarra. Porque a gente começa a fazer moradia nesse lugar. E aí, voltando à morte prematura dos meus filhos, eu me lembro que os quatro primeiros, eu vivenciei com tranquilidade. Eu sabia que eu estava na negação e eu me permiti vivenciar. Depois eu sabia que eu estava na raiva, na revolta, na raiva de mim, na raiva do mundo, na raiva de Deus, na revolta com tudo. E eu me permiti vivenciar. E é claro, sempre tendo para comigo não fazer moradia nesse lugar, em espécie alguma. Saber que era só uma fase, que eu tinha que abrir espaço para isso. Mas no meu quinto filho, que foi também recente, foi no Natal de 2019, foi a mais complicada para mim, foi a mais difícil para mim. Porque como eu já tinha vivenciado 4, foi uma fase em que eu falei: não posso. Quando ele morreu, eu falei: não é possível que você vai sofrer de novo. Não é possível que você vai passar por isso de novo. Você já conhece essa dor, você já sabe como é que é. Então, como é que você vai viver isso de novo? Você já está calejada. Essas eram frases que vinham para mim. E aí eu enfiei a cara no trabalho. Eu afundei a cara no trabalho. Só que aí logo em seguida veio a pandemia. E aí eu tive que ficar trancada dentro de casa sem ter trabalho. Todos os nossos trabalhos foram cancelados, como todo mundo já sabe, né? Porque vivenciou esse fase também. E aí eu não tive outra alternativa a não ser olhar para isso e
vivenciar e ressignificar tudo isso. Quando nós não vivenciamos, quando a gente fica agarrado em alguma fase, ou principalmente nessa primeira que a gente se afunda no trabalho e não se permite, ou, por exemplo, no caso de uma separação, né, de um casamento que ocorre a separação, e a mulher muitas vezes precisa trabalhar para continuar criando os filhos, enfim, ela não pode dar espaço para aquela dor, porque ela tem coisas mais importantes e prioridades para fazer, né, na vida. Então ela não dá espaço para aquela dor, muitas vezes ela fica agarrada nisso anos, anos, anos e anos, ao ponto de não conseguir ter um outro relacionamento, ao ponto de ela entrar num processo, e isso ocorre em diversas situações, onde você entra numa repetição de comportamento, ou num padrão que se repete com muita frequência na vida, de perdas, ou de você até se relaciona, mas logo perde de novo, e perde de novo, e interrompe de novo, e separa de novo, muito rapidamente. Então, os padrões começam a se repetir, porque no fundo, você não se permite seguir em frente, porque você ainda está agarrado num lugar, você ficou presa num lugar, e que você precisa vivenciar para seguir em frente. Meu marido perdeu a mãe, tem mais o que, amor, 20 anos? 2003. 2003. Não sou boa de matemática, eu sou de humanos. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. E meu marido, quando a mãe faleceu, ele precisou assumir uma série de responsabilidades, no qual ele não abriu espaço para viver a dor da perda de uma mãe, porque dói pra caralho, né, gente? Isso não tem como negar. Quando você não vivencia, você enjaula essa dor e isso vai virando um monstro. Por isso que a gente entra num padrão de comportamento e de situações que passam a se repetir na nossa vida. E não tem a ver com aquilo que vem de fora, mas tem a ver com o nosso inconsciente mesmo, que faz com que a gente tenha padrões de comportamento, que faz com que situações sempre se repetem na vida, vão sempre se repetindo. Para quê? Para que você possa vivenciar aquilo que você ficou agarrada, para que você possa abrir espaço e deixar fluir. Então não há outra forma de vivenciar a dor do luto sem vivenciar a dor do luto. Senão você não consegue seguir em frente. E ter a consciência de que ela é só uma fase. Lembra da história do Anel do Rei? Isso também passará? Então, é ter essa consciência, isso também passará, para que você não faça moradia na dor. E essa dor aprisionada, ela vai virando um monstro. Tem uma história de um rabino que eu gosto bastante. As histórias que eu conto, eu sempre gosto bastante, não sei nem por que eu falo isso, né? Então, a história é mais ou menos assim. Um homem que morava num quartinho de 20 metros quadrados, de 4 por 5. E ele morava com a sua esposa, seus 5 filhos e a sua sogra. E todos os dias aquele homem acordava e escutando barulho de criança correndo para lá e para cá, gritando, chorando, rindo, as duas mulheres na pia lavando louça, barulho de prato, de copo e trem que quebrava, e as duas não paravam de conversar. E esse homem foi ficando com a cabeça enorme, 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 ao ponto de não conseguir dormir. E ao sair na rua e caminhar na rua, o sol já não tinha mais aquele brilho todo. O córrego que passava perto de sua casa já não era mais um lugar de paz e de tranquilidade. O riso das crianças já incomodava, ele queria que elas calassem a boca. E isso foi se ficando de um tamanho que quando ele caminhava, ele começou a sentir que atrás dele alguém o seguia, que tinha alguém atrás dele. E que esse alguém cada vez estava maior, maior, maior. Até que um dia, esse ser que o perseguia, ele sentiu que esse ser quase o tocou. Então ele levou um susto. Então ele foi atrás do rabino, bateu na porta do rabino. A hora que o rabino abriu a porta, ele já foi entrando.
Já foi entrando, sentando, contando toda a situação dele. O rabino fez um chá, sentou, ofereceu o chá para ele nem tocou no chá. Ele levantava e sentava, andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que o rabino fez, eu posso imaginar o que você está vivenciando. O senhor tem galinhas em casa? E o homem disse, o que a galinha tem a ver com o meu problema? E o rabino disse, pegue todas as suas galinhas e coloque dentro da sua casa. E daqui uma semana você volta. E assim o homem fez, porque quando o rabino diz aquilo que você tem que fazer. Ele é um homem sábio. Então o homem voltou para casa, pegou todas as suas galinhas e enfiou dentro da sua casa. Então ali ele vivia com seus 5 filhos, a sua esposa, a sogra, mais as 5 galinhas. E todos os dias ele acordava com as crianças correndo, gritando, quebrando as coisas, as mulheres falando, barulho de prato e as galinhas o dia inteiro, ciscando o dia inteiro e cagando pela casa inteira. Uma semana depois, ele bateu na porta da casa do rabino, ele entrou, o chá já estava lá, posto na mesa, ele pegou o chá e foi tomando, e o rabino, olhando aquela situação, disse, tá, eu posso imaginar o que você está vivendo. O senhor tem cabras em casa? Mas será possível? Não é possível. Olha a minha situação. O senhor está me perguntando se eu tenho cabras. E o rabino disse: volte para casa, pegue todas as suas cabras e coloque dentro da sua casa para morar com você. Rabino disse: tem que fazer. Então ele voltou para casa, pegou todas as suas cabras e enfiou dentro de casa. E todos os dias, esse homem já não dormia mais. Porque além das galinhas, todos os dias cagando e cocoricando, tinha as crianças, tinha as mulheres, tinha barulho de prato, tinha as risadas, tinha a quebradeira, tinha as galinhas que ficavam ciscando e cocoricando. E ainda por cima tinha uma cabra que se apaixonou por ele, que se esfregava nele todos os dias e berrava: eu te amo, eu te amo. E esse homem foi ficando cada vez mais louco, cada vez mais desesperado. É que ele bateu na casa do rabino de novo, uma semana depois. O chá já estava posto na mesa, e assim que ele levou a xícara de chá na boca, o chá estava tão quente, mas tão quente, que ele se queimou. E o rabino disse: interessante. Volte para casa e ponha seus cachorros dentro da sua casa. E assim o homem fez, voltou para casa, botou os cachorros também para viver com ele. E imagine a situação. Uma semana depois, o homem voltou no rabino. E o rabino disse: agora o senhor tire todas as suas cabras, todas as galinhas e todos os cachorros de dentro da sua casa. O homem voltou para casa e assim ele fez. E ao acordar, as crianças correndo de um lado para o outro, gritando, chorando, brigando, quebrando coisas. As 2 mulheres conversando e batendo prato, louça, copo. Ele levantou, sentou na cama, olhou tudo aquilo. Estava uma paz, uma tranquilidade. Não tinha cabras, nem galinhas, nem cachorro. Ele saiu, o sol estava brilhante, o sorriso das crianças, como era bom ouvir aquilo. Então ele bateu na porta do rabino, agradeceu o rabino e disse: meu problema eram as cabras, a galinha e os cachorros. A gente vai transformando esse lugar dentro da gente nesse que muitas vezes a gente nem reconhece. Quando a gente vai virando esse monstro e a gente vai jogando para outras coisas na nossa vida aquilo que a gente nem sabe direito o que é, mas vai virando um monstro. E a gente começa a achar que é o trabalho, ou o estudo, ou o relacionamento, ou a mãe, ou o pai, ou o filho, ou o barulho, estresse, entende? A gente vai jogando para outras coisas, mas é simplesmente uma situação que você não vivenciou, não experienciou, não deu espaço de passagem, de cura, não entrou em contato com as narrativas mais profundas, principalmente aquelas que a gente julga
como sendo ruim, que a gente julga, não posso pensar essas coisas, não posso, não tenho direito de pensar isso. Como eu disse, né, na morte do meu quinto filho, que foi, não é possível, Sandrinha, você já conhece essa dor, você vai vivenciar isso de novo, entende? E aí tudo vai virando esse monstro gigantesco. E é engraçado que como a gente joga para outras situações, né, a gente tende a achar, por exemplo, quando é o chefe ou quando é o relacionamento, aí a gente senta, a gente sai do emprego, a gente muda os planos, a gente muda o caminho, ou a gente muda de relação, ou a gente interrompe a relação, e a coisa continua lá. E a gente não entende o porquê. A gente não entende. E entender o porquê, na verdade, é o que menos importa. Porque os porquês só dão justificativas, motivos e explicações. Os porquês a gente só tira conclusões. Eles não resolvem nada. Eles nos dão explicações, mas não soluções. É só abrir espaço mesmo para essa dor, abrir espaço de contato, para entrar em contato, para dizer: ok, é isso que eu tenho hoje. Hoje é o que eu tenho. Então, hoje é a raiva que eu tô. Hoje tá tudo bem, quando a gente está na primeira fase, por exemplo, da negação. Hoje eu tô bem. Depois tô puta mesmo. Tô puta com você porque você foi embora. Essas fases, não necessariamente, elas são longas. Elas precisam durar meses. Às vezes, a gente vivencia a fase do luto num único dia. Em apenas um único dia. E é tão rápido que a gente acha que, se a gente for raciocinar, a gente fala: será mesmo que eu vivenciei as fases do... Será que tá tudo bem mesmo? Será que eu já cheguei no ponto da aceitação, que é a última fase, né? Que a gente vivencia ela num único dia. No dia que meu pai morreu, eu sentei do lado do caixão dele, puxei a cadeira, sentei ali do lado, tava minha prima, minha tia, a ex-esposa dele, que é a mãe das duas filhas dele, um casal de amigos dele do outro lado. E ali eu comecei a conversar com ele, em voz alta, mesmo, em voz alta. Eu olhei para minha prima estava olhando para mim, minha tia também estava olhando para mim, e eu, vocês sabem, se vocês, quem aqui não me conhece, talvez não saiba disso, mas eu tenho uma técnica muito boa que é o botão do foda-se. Quem me conhece sabe disso. Então, e eu já ensinei a técnica aqui para vocês, né? Aquilo que não tem solução, foda-se. Aquilo que eu não posso resolver agora, foda-se. E ali naquele momento, quando eu estava sentada do lado dele, eu comecei a conversar com ele em voz alta. Eu olhei para minha prima, olhei para minha tia, eu senti um pouquinho de vergonha, que eu falei: nossa, fala baixo, ou conversa com ele em pensamento. E aí na hora eu falei: foda-se, é a última vez que eu vou te ver. E você nem tá vivo, você ainda tá morto aqui na minha frente. Então é a última vez que eu vou te ver e eu vou conversar com você. Foda-se. E ali, nessa conversa que eu tive com ele, em voz alta, eu passei por tá tudo bem, pode ir, eu vou ficar bem, tá tudo ótimo. De repente veio as histórias de raiva, as revoltas, eu xinguei, eu falei: o senhor foi uma bosta, o senhor me abandonou. Eu falei tudo a raiva que eu tinha ali. De repente eu comecei a chorar, aí eu comecei a trazer histórias de alegria, memórias em que a gente passou juntos e que foram altamente prazerosos, alegre, sorridente. Comecei a lembrar de quanto ele me trazia café da manhã para a gente tomar café da manhã juntos, e os momentos que a gente passou juntos. E ali eu chorava e ria. Foi um longo período que eu passei ali, do lado do caixão, conversando com ele. Até que chegou um momento que eu falei: caraca, o senhor me deu tudo, né? O senhor me deu tudo. O senhor me deu tudo. O senhor me deu o João, que foi o homem que me registrou, me criou como filha. O senhor me deu minhas irmãs. O senhor me deu a melhor parte da minha família.
porque eu não peguei as brigas, eu não peguei as confusão, eu não peguei as encheção de saco, eu peguei só o melhor da minha família, eu peguei o melhor das minhas irmãs, e assim eu fui tendo essa consciência. Veja, essas coisas que foram, esse diálogo que eu tive ali com ele no momento da morte dele, não foram coisas racionais, não foram frases racionais ou conscientes que eu vinha trazendo para aliviar a dor. Não, 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 não. Eram frases que brotavam de dentro. Compreende a diferença? Então, isso é dar espaço. Isso é dar espaço para as narrativas internas. É você dar espaço para aquilo que brota. Mas é muito importante não fazer moradia. Mas o nosso cérebro tem um mecanismo muito maravilhoso de encontrar soluções. Exatamente quando damos espaço para essas narrativas passarem, né, quando elas brotarem, a gente deixar elas passarem, ao invés da gente falar, não, não posso pensar nisso, não, isso não é certo, ao invés da gente aprisionar e simplesmente dar espaço, o nosso cérebro tem um mecanismo onde a gente. É como se a gente abrisse a porta para o nosso inconsciente liberar arquivos de longa memória. Então a gente começa a lembrar de coisas que muitas vezes estava escondidinho, guardadinho lá no fundo, sabe? Então, nesse diálogo com ele, como eu fui deixando tudo passar, sem filtro, sem julgamento, foda-se para quem estava ouvindo e me julgando, entende? Eu fui deixando tudo passar, tudo isso, toda essa consciência que eu fui tendo de dentro para fora. Então foi uma consciência mesmo, não foi frases que eu fui trazendo de forma racional e consciente para aliviar a minha dor. Então quando fechou o caixão, eu estava tão tranquila com ele, com a vida que nós tínhamos vivido juntos, com os momentos que a gente tinha. E aí, assim como foi na morte dos meus filhos, eu pensei a mesma coisa na morte do meu pai, que é, meu Deus do céu, que foi o seguinte, esqueci, meu marido dormiu ali na frente do computador. Que aí eu fico pensando, será que a live tá tão ruim assim porque o marido dormiu? Que é o seguinte, nós sabemos que a morte, em todos os sentidos, não só a morte física, mas a morte, a perda de dinheiro, a separação de um casamento, ela pode acontecer. Nós sabemos disso. Nós sabemos teoricamente, mas nós não vivemos diariamente com esta consciência. E é isso que torna os rompimentos tão traumáticos. Porque quando ocorre o rompimento, a gente pensa, não era o momento. E tem uma outra frase de Castanheda que eu acho maravilhoso. Não era nem de Castanheda, foi de Dom Juan, né, que foi o mestre do Castanheda. Que é, a gente tem que sentir nosso dia e olhar para o nosso dia e pensar, hoje seria um bom dia para morrer. Você tem coragem de falar isso para você? Hoje é um bom dia para morrer? Tem uma coisa que ele diz o seguinte, uma outra citação dele. Um guerreiro, porque todo o livro do Castanheda tá para se tornar um guerreiro. Então eu vou dizer a citação dele do jeito que ele traz, tá? É uma citação mesmo. Um guerreiro deve cultivar o sentimento de que já possui tudo o que precisa para essa viagem extraordinária que é a sua vida. O que conta para um guerreiro é estar vivo. A vida é suficiente e completa em si mesma. E por si mesma se explica. Por isso podemos dizer, sem presunção, que a experiência das experiências é estar
vivo. Então, na morte do meu pai, eu entendi, e na morte dos meus filhos, que a morte só existe quando ela ocorre aqui dentro. O rompimento só ocorre, esse rompimento de perda, essa dor da perda, não é que você não vai vivenciá-la, tá? Como resolver essa dor e seguir em frente com alegria? É encontrar a pessoa e manter a pessoa viva aqui, aqui. E isso para tudo, em todos os sentidos, seja numa separação, mesmo que essa separação tenha sido dolorosa. A gente escuta muito, né, nas separações, não deu certo. Como assim não deu certo? Às vezes o casamento durou 20 anos, e só porque acabou não deu certo? E os 20 anos que se passaram? E tudo que foi construído junto, e tudo que foi vivenciado junto, tiveram dores, mas também tiveram alegrias. Manter vivo aqui dentro, a pessoa nunca morre. Nunca morre. Semana passada, eu senti uma saudade muito, muito grande do meu pai, mas muito grande mesmo. Até fiz um stories, né, falando, contando sobre essa saudade. E teve um momento que eu escutei assim, oi cheirinho, que era o jeito que ele me chamava. Nessa hora, gente, ó, como acontece agora, eu abri um sorriso, porque ele está vivo aqui dentro, assim como meus filhos. Então, viver a dor do luto, deixar essa dor ser expressada e seguir com alegria, não é deixar a pessoa para trás e esquecer da pessoa, mas é trazer a pessoa viva dentro de você com alegria e viver a vida para ela também. Então, tudo que eu vou fazer hoje, várias situações que eu vou fazer, eu sou uma pessoa que eu me boto muito em experiências. Então, tudo que eu vou fazer, quando eu vou viajar aqui dentro de casa, tudo eu apresento, ou eu apresento, na verdade, eu falo, olha o que eu estou fazendo, para as pessoas, para os meus filhos, para o meu pai, para o ex-namorado da minha mãe, o Rubens, que foi um processo de cura com o Rubens absurdo, que eu vivenciei com ele, e ele já foi embora. Então, eu apresento para ele, eu falo, ai, Rubão, olha o que eu estou fazendo. Porque eles estão vivos aqui. Isso é seguir com alegria. Mas isso não significa que eu, por exemplo, não vivi a dor da perda, do luto. É preciso se dar esses passos. É preciso. O que muitas vezes impede a gente de seguir em frente com alegria é o que está por trás. É o que está por trás da nossa dor. E uma das coisas que impede, na grande maioria esmagadora das vezes, que impede de você seguir com alegria, é uma palavrinha, uma coisinha que se chama exigência. A gente exige que o outro ficasse vivo para nós. Então a gente não permite que o outro viva dentro de nós, porque existe uma exigência tamanha que o outro não devia ter ido embora, ele devia ter ficado para nós. Conheci uma senhora, ela já faleceu, ela foi minha vizinha. E ela viveu 62 anos com o marido. Durante muitos anos, ela cuidou do marido. O marido ficou acamado, então ela cuidou do marido. E um dia eu escutei ela dizendo para mim: eu preferiria meu marido aqui, vivo, sofrendo, mas aqui comigo. Quando eu escutei isso dela, eu levei um choque. Que eu falei, meu Deus, como assim, né?
Eu levei um profundo choque. Que aí eu falei pra ela, eu falei: "Mas fulana, ele estava em sofrimento". Aí ela falou: "Não me importa, viver sem ele é muito difícil. Eu preferiria que ele estivesse aqui, na cama, sofrendo, mas eu cuidava dele". Então, isso é exigência. Você não permite que o outro se vá. E aí você não consegue mais viver com alegria. Então, a gente precisa observar o olhar e escutar as nossas narrativas internas nos mostra exatamente o que está por trás da nossa dor. Mas é interessante como viver conscientemente, diariamente, da morte, nos faz viver com mais alegria, nos faz viver mais intensamente e faz com que a gente abra mão de picuinhas, de mimimi. Quantas e quantas vezes eu e meu marido briga, e aí passa uns 2, 3 minutos, eu falo assim: "Nossa", ele sai, por exemplo, para comprar um pão, aí eu falo assim: "Nossa, se acontece com ele qualquer coisa no meio do caminho, como é que vai ficar, hein? Como é que vai ficar?". Aí eu já corro lá na porta, agarro ele, falo: "Eu te amo, a gente resolve isso depois". Você tá entendendo? A gente abre mão de algumas picuinhas, algumas bobagenzinhas, algumas coisinhas que, cara, não tem importância nenhuma, nenhuma, quando a gente realmente tem consciência da morte. E Castanheda falava que a morte é a nossa maior conselheira. E por esse motivo, eu agi mais rapidamente para resolver as dores que eu tinha com meu pai. Exatamente por esse motivo. Porque eu falava, cara, ele não vai estar aí por muito tempo, não. Ele não vai estar aí pro resto da vida. Então eu vou resolver isso o mais rápido possível, porque se ele se vai antes de eu resolver essa parada, como é que eu vou ficar? É possível, mas, cara, ele tá aí. Então, se eu não resolvo isso, eu deixo de vivenciar uma série de experiências, eu deixo de construir uma série de histórias que vai me preencher depois, que vai me fazer bem. Memórias e histórias que eu vou poder me contar, que eu vou poder contar para outras pessoas, sabe? Que eu vou poder experienciar, vivenciar. Que quando eu sinto saudades dele, eu vou poder reviver essas memórias prazerosas. Então, isso foi uma das coisas que fez eu falar: deixa eu largar isso de mão, sabe? Deixa eu abrir mão de algumas exigências que eu tinha, de algumas cobranças que eu tinha com ele, para poder vivenciar outras experiências com ele. Porque o que foi, foi, né? Não tem como a gente resolver, não tem como mudar. Então, o que tinha de novo, que podia se apresentar de novo, era daquele momento em diante, né? O que tem para se apresentar de novo para nós é daqui para agora, daqui para frente. Daqui para trás, nada de novo vai acontecer, né? Então, ter a consciência realmente de que a qualquer instante tudo na nossa vida pode se interromper, faz com que a gente se dê experiências mais prazerosas na vida. Viva com mais alegria, com mais intensidade. E aí eu me lembro de uma história, para a gente encerrar a live, eu me lembro de uma história que é de um homem que caminha olhando pro chão, olhando pro chão. E esse homem perdeu tudo, absolutamente tudo. Ele perdeu a esperança. E depois de um tempo caminhando, ele escuta alguém contando. E não é contando uma história, é contando mesmo. 1, 2, 3, 120, 122, 123. E ele ouvindo aquilo, ele seguiu para ver de onde vinha essa contagem. Até que ele chega e vê uma tartaruga. Uma tartaruga embaixo de uma árvore, de um pé de pêssego. E a tartaruga conta os pêssegos que caem. 355,
356, 357. E o homem pergunta para a tartaruga: o que você está contando? O que você está fazendo? O que você está esperando? E a tartaruga diz: eu estou contando as frutas que caem no pé. E eu estou esperando a fruta madura, a última fruta madura, para eu poder saborear, saborear pelo tempo que eu estou esperando. E você, homem, o que você espera? E o homem diz: não espero mais nada da vida. Não espero absolutamente nada da vida. Mas eu acho que alguma coisa ainda vai acontecer na minha vida. E a tartaruga diz: é, eu também acho. E antes mesmo que você imagina. E nesse exato momento, o homem escuta um rugido. Um rugido bem alto. Quando ele olha para trás, ele vê uma juba enorme, uns dentes, uma boca e uns olhos famintos. E daquela boca sai um hálito que chega no nariz daquele homem, um hálito de carniça. E o homem simplesmente corre. E corre, 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 e ele escuta vindo de longe a voz da tartaruga: boa sorte! E esse homem, ó, corre, 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 e ele vai sentindo cada vez mais o leão se aproximando. E se aproximando, e se aproximando, até que ele chega num precipício. Quando ele olha lá embaixo no precipício, ele vê um pequeno rio. Uma encosta de pedras e um pequeno rio que começa. E desse rio, vários olhos sobem. Vários pares de olhos. E lá de baixo ele vê os dentes. Ele olha para trás, o leão vem. Então ele decide se jogar. Ele abre os braços e se joga. E ele se agarra num galho que sai da encosta daquele precipício. E esse galho balança para baixo e para cima, para baixo e para cima. E ele se vê exatamente assim, entre a morte e a vida. E nesse balançar o galho não quebra. E ele olha para cima, o leão está lá, rugindo. E ele olha para baixo, os jacarés estão lá, batendo os dentes. E nesse momento, ele escuta um sibilar. E quando ele olha para o lado, ele vê uma cobra. Uma cobra das mais venenosas que existe. E essa cobra vem se aproximando. Ele olha para cima, o leão está lá. Ele olha para baixo, o jacaré está lá batendo os dentes. E ele olha para o lado, a cobra sibilando. E nesse momento ele pensa: acabou. Agora já era. É a minha vez. E nesse momento ele escuta coisas arranhando uma madeira. E quando ele olha, são dois ratinhos, um preto e um branco. E esses ratinhos roem o galho que ele segura. E ele olha para cima, o leão está lá. Ele olha para baixo, o jacaré bate os dentes. Ele olha para o lado, a cobra sibila. E ele olha para os ratos roem. E ele pensa: agora acabou. Minha vida simplesmente acabou. Até que esse homem vê. Ele vê diante de si um pequeno sol, parecendo um pequeno sol, uma bolinha redondinha, amarelinha, que brilha, mas brilha. E esse homem estica, estica, estica o braço enquanto segura com o outro o galho. E ele pega aquela bola. É uma laranja. E ele aproxima aquela laranja do nariz.
E ele sente aquele cheiro da laranja madurinha. Ele já não escuta mais o rugido do leão, o bater dos dentes do jacaré, o sibilar da cobra, o nheque-nheque dos ratos. Então ele rasga a laranja e aquele sumo da casca da laranja entra no seu nariz. E com isso ele recorda de várias memórias da infância, várias situações quando ele era criança, que ele corria, que ele brincava, que ele se machucava, que os pais brigavam com ele. Então ele leva aquela laranja na boca e aquela laranja tá doce como mel e ele espreme e ele engole. E quando ele engole, vem de dentro dele como um impulso e ele grita: "A vida é bela!" E quando ele grita, 3 gotas de mel caem dentro da sua boca. E ele leva a laranja novamente, e aquela laranja se mistura com aquele sabor de mel. E mais uma vez vem aquele grito: "A vida é bela! A vida é bela até o fim!" E o galho quebra e ele cai. Essa história termina aí. Mas eu gosto de pensar que ele acorda de um pesadelo. Ele simplesmente acorda, suado, na cama, sentindo aquele sabor doce da laranja e do mel. E ele senta na cama e ele olha para o relógio que ele ganhou de sua avó e ele vê que ele está um pouco atrasado para o trabalho. Ele levanta, vai até o fogão, bota um café para fazer. E quando ele acende o fogão, ele pensa: a vida é bela. A vida é bela até o fim. E ele passa o café, quando aquele cheiro de café toca seu nariz, ele pensa de novo: a vida é bela, a vida é bela até o fim. Ele se arruma, toma o café e sai. Quando ele abre a porta, aquela rua barulhenta, cheia de carros, de buzina e tal, ele olha para o relógio pela última vez, vê, confirma que está atrasado, ele abre um sorriso e pensa: a vida é bela. A vida é bela até o fim. E ele entra no seu carro e vai trabalhar para construir novas histórias, novas memórias. Só que dessa vez, vendo que a vida é bela até o fim.